meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para apresentar a você mais uma aula da nossa IBD, Escola Bíblica Dominical. Queremos nessa oportunidade convidar você a meditar conosco sobre a lição de número 4 da nossa revista, cujo título é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Antes de ministrarmos esta aula, eu gostaria de convidar você também a compartilhar esse vídeo, deixa o seu like, né? Vamos divulgar esse nosso trabalho, porque é a maneira que nós temos encontrado de mantê-los sempre atentos aos ensinos da Palavra de Deus, embora a nossa escola dominical não esteja sendo feito presencialmente, né? Nós podemos desfrutar desse artifício e mandar e encaminhar até você esta videoaula. Muito bem, lição de número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto-aula destacado em nossa lição diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática destacada pelo autor da nossa revista diz assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Nós estaremos então meditando sobre a vocação que Paulo tinha para ser apóstolo, embora ele tenha sido um perseguidor da Igreja de Cristo, né? Nós vamos meditar bastante sobre esse assunto e é claro que procuraremos aqui, dentro da nossa disponibilidade de tempo, informar você sobre tudo aquilo que está inserido em nossa lição. A leitura bíblica em classe, para que você possa entender melhor a nossa exposição, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 15 até o 22, e também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 11 até o 18. Você poderá fazer essa leitura e acompanhar juntamente conosco a meditação sobre esta nossa aula. Muito bem, nessa lição nós vamos estudar a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Nós veremos o ponto de partida da sua vocação, a sua escola de formação no deserto, lá na Arábia, né? Nós vamos ver isso no decorrer da lição, e também teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para a divulgação do reino de Deus, principalmente divulgação de Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico trata do ponto de partida para a vocação de Paulo. Dentro desse tópico nós temos 3 itens. O primeiro item, a chamada e presciência divina. O segundo item, o ministério na plenitude do Espírito. E o terceiro item desse primeiro tópico, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta, nós vamos responder para você daqui a pouquinho. O segundo tópico da nossa lição, ele trata de uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. O primeiro item, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. O segundo item, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. O terceiro item desse tópico, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Terceiro e último tópico principal da lição, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Item 1, a ida para o deserto. Item 2, as lições do deserto. Item 3, mais lições do deserto. Nós vamos então dar início a essa aula, meditando com vocês a respeito desse primeiro tópico nosso, que é o ponto de partida para a vocação de Paulo. Nós temos o primeiro item da nossa lição, bem destacado, a chamada e presciência divina. Esse item, ele trata da vocação de Paulo, que ela foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma, né, esse fato quando ele relata aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, verso 15, e lá está escrito assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ele continua depois do versículo, Gálatas capítulo 1, verso 15. Nós temos que levar em consideração
que esse tópico, esse item, né, desse primeiro tópico, ele é bastante utilizado, inclusive por pessoas que gostam de destacar que existe a predisposição de Deus de chamar algumas pessoas em detrimento de outras, né? Ou seja, a predestinação. Mas não tem nada a ver com isso, né, irmãos? Nós vemos aqui que a presciência de Deus, a presciência fala de pré-conhecimento, ou seja, Deus conhece tudo. Deus não está como nós preso ao tempo, então Deus enxerga o panorama da vida humana na Terra como um todo. Início, meio e fim é tudo presente para Deus. Então Deus, na sua presciência, ele já estava vendo que Paulo era uma pessoa vocacionada para o ministério. Isso nós não vamos nos deter muito nesse item, porque não é o objetivo da lição falar sobre presciência ou predestinação, né? Mas nós não podemos esquecer que Deus, ele é soberano, ele toma as decisões que ele quer, ele é criador, ele é dono de tudo. Basta olharmos o livro do grande patriarca Jó, né? Nós vamos entender que Jó não entendia nada que estava acontecendo com ele, e Deus então fala assim, você sabe dessas coisas, lá no final do livro já, e passa uma série de coisas para Jó, e Jó realmente cai em si e fala assim, realmente eu não sei nada a respeito de Deus, né? Ele também deixa muito claro, se você lá ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 15, você vai ver também, o apóstolo Paulo cita, né, nesse versículo de Romanos 9,15, ele cita Êxodo 33 e 19, né, quando Deus disse, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Ou seja, Deus é soberano e ele toma as decisões que ele sabe que são as certas para o ser humano. Então nós não podemos confundir presciência divina com predestinação de Paulo. Muito embora, né, se você ler, por exemplo, a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, mesmo, capítulo 9, do 15 até o 16, né, você vai ver que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15 a 16, você vai ver que eles... Jesus Cristo fala com Paulo e diz assim, vai porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele estava então falando já a respeito de quem ia cuidar do apóstolo Paulo naqueles dias em que ele teve aquela visão maravilhosa de Jesus Cristo na estrada a caminho de Damasco. O segundo item desse tópico trata um ministério na plenitude do Espírito. Quando nós vemos mais tarde Paulo afirmando, né, que ele tinha praticamente todos os dons, né, do Espírito, isso significa também que ele havia sido cheio do Espírito Santo, ou seja, havia sido batizado no Espírito Santo. Você pode conferir lá em Atos capítulo 9, verso 17, né? Quando a Bíblia diz que Ananias coloca a mão sobre ele é cheio do Espírito, né? Ele significa que ele recebeu a plenitude do Espírito, ou seja, ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. Então o ministério de Paulo foi um ministério marcado por uma pregação muito poderosa, curas, sinais, prodígios, maravilhas, né? E convencimento das pessoas que o ouviam, tanto gregos como judeus, né? Tanto os sábios da época eram os gregos e os judeus que eram fixados na lei. O fato de Paulo ser cheio com o Espírito Santo facilitou e fez com que ele transmitisse a mensagem, e a mensagem fosse plenamente compreendida, até porque Cristo havia prometido, né? No momento em que for chamado para falar, não vos preocupe, porque o Espírito Santo que eu vos enviar vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que capacita o homem para o ministério do apostolado de Paulo. O terceiro item desse tópico nosso trata: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta bastante interessante, porque é muito comum nós conversarmos com os crentes, muitos crentes, né? E fala assim, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo.
Na realidade, a Bíblia não dá esse entender que foi mudado o nome de Saulo. Ela nunca fala que foi mudado. Na Bíblia, por exemplo, nós poderíamos destacar que Deus mudou o nome de outras pessoas. Por exemplo, Abrão para Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, verso 15. Né? Você pode ler lá, você vai ver quem é. O nome dele era Abrão. Deus mudou para Abraão. Você também pode ler lá também no livro de Gênesis, capítulo 35, verso 10, que Jacó, depois de ter aquela luta, que lutou com Deus, né, lutou com o anjo do Senhor ali naquela região, onde ele estava fugindo do seu irmão, e ele teve aquela luta, né, e Deus então alterou o nome dele de Jacó para Israel, ou seja, de enganador para aquele que lutou com Deus, ou seja, houve sim mudanças de nomes da Bíblia, né? Até mesmo se você lê no Marcos capítulo 3, verso 16, e também em João, no Evangelho de João capítulo 1, verso 42, você vai ver que Jesus também alterou o nome de Simão para Pedro, né? Embora fosse até quase sinônimos, né? Mas isso não se deu com o nome de Paulo. Não há qualquer menção na Bíblia que indique que Saulo teve o seu nome mudado para Paulo. O que explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. Eu já disse aqui nas primeiras lições que o nome Saulo, né, ele era Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Saulo, ele era provavelmente uma homenagem, até uma referência que seu pai deve ter feito quando o batizou de Saulo, né, a respeito de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saulo é derivado de Saul. Então, o nome dele era um nome de origem judaica. E já o nome Paulo era um nome latino que era utilizado no Império Romano. Ele já usava esse nome de Paulo no Império Romano. Então, quando nós aportuguesamos a palavra Paulus, né, que era romana, porque ele tinha cidadania romana, né, ele então adotou, depois que ele ficou muito tempo no deserto, eu creio até que orientado pelo Espírito de Deus, porque se ele permanece com o nome Saulo, né, se ele utiliza o seu nome Saulo, ele poderia encontrar algumas barreiras entre os gentios, haja visto que Saulo era um nome tipicamente hebraico. Então ele adotou o nome romano Paulo. Como o Império Romano dominava o mundo de então, onde ele fosse, o seu nome Paulo seria muito bem aceito, até mesmo entre os gregos, né? Entre os outros lá da Espanha, onde ele teve, enfim, de todos os lugares por onde ele passou durante o seu ministério. Então, a mudança não houve, não existiu uma mudança de Saulo para Paulo. Ele simplesmente adotou o outro nome romano que ele tinha, porque ele tinha a cidadania romana, ok? Mas não vamos nos prender muito a isso, até porque então é errado quando alguém fala que mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Tem até um hino, né, que fala Saulo transformado em Paulo, né? Na verdade não foi transformado, ele foi uma adoção de nome que ele já possuía. Mas isso não é deveras importante para nós entendermos o ministério do apóstolo Paulo. Somente para que fique claro aos irmãos que uma das razões dele ter adotado o nome de Paulo é que fazia com que ele então tivesse uma entrada melhor, uma apresentação melhor diante dos gentios, que em parte eles tinham uma certa recusa, né, contra os judeus. Desde aquela época já era assim. Bem, o segundo tópico da nossa lição trata uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. O primeiro tópico, o primeiro item desse tópico fala: Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 3 ao 6, que foi o encontro que ele teve com Cristo na estrada de Damasco, né? E embora muitos que estavam com ele tivessem só ouvido a voz, mas não viu de quem estava falando, né? Paulo teve sim uma visão gloriosa daquele momento que ele teve com Cristo, né? E Cristo, a partir dali, já estava ressurreto, né? Ele já não estava mais, ele não estava no seu ministério ainda, ele já havia sido morto e ressuscitado. E com certeza Paulo conhecia muito bem esse período, né, da história judaica ali, que ocorreu esses fatos com Cristo, até porque
Paulo ele sempre estava nas cercanias de Jerusalém, então ele deve ter acompanhado todos esses fatos ali. E essa visão gloriosa, então, o que ela fez? Ela ofuscou o orgulho de Paulo, né? Ofuscou a visão dele, ficou 3 dias cego, foi até a cidade, né? E a Bíblia diz que ele foi recolhido numa casa e o Espírito de Deus então falou com Ananias que fosse até Saulo para orar por ele, impor as mãos sobre ele, porque ele era um vaso escolhido de Deus para proclamar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. E isso se deu, a Bíblia é tão detalhista que o Lucas, né, que escreveu Atos dos Apóstolos, o evangelista São Lucas, ele é o autor, o escritor, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Ele era muito minucioso, era uma pessoa muito instruída, muito estudada, né, vamos dizer assim, muito bem formada. Então ele dá muitos detalhes. Ele fala, inclusive, quando o Espírito fala com Ananias, fala assim, olha, você vai encontrar um homem numa casa lá na rua direita, dá até o endereço para que Ananias fosse ali, né? Bastante interessante notar os detalhes que Deus dá para que a sua obra seja bem realizada. Deus não nos engana, Deus não deixa nada sem informação, ele revela tudo aos seus servos, né? Então, essa visão gloriosa, então, derrubou o orgulho de Paulo, né? E diante das autoridades judaicas, foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios. Então, nós temos esse fato que ocorreu com Paulo, que trata o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, né? Como que ele, na inteligência que ele tinha, na boa formação que ele tinha, estudado como ele era, letrado como ele poderia imaginar que uma pessoa morta fosse aparecer para ele a caminho de Damasco, né? Naquele clarão e naquela voz que ele viu com tanta nitidez. O clarão foi tão forte que foi a ponto de cegá-lo. E quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus Cristo, ressurreto, assunto aos céus, agora em visão a Paulo, fala para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, foi bastante claro para Paulo, né? O segundo item desse tópico fala uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Quando Deus escolhe a Saulo, né, Deus escolhe os seus instrumentos para propagar o evangelho, né? Então você pode até pensar, mas eu não fui escolhido então, né? Não tem vocação. Tem sim. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, você passa a ser vocacionado para realizar a obra de Deus. Talvez não para realizar num âmbito internacional, como foi o caso de Paulo, como é o caso de muitos dos nossos dias até, né? Mas Deus te vocacionou, Ele colocou no seu coração as suas palavras. E quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, olha só a sequência, lâmpada para os pés. Lâmpada é o instrumento que produz a luz, né? Se você põe a lâmpada no pé, é claro que essa lâmpada vai te iluminar o caminho. Quando você ilumina o caminho, você tem uma visão privilegiada, mesmo estando no mundo de trevas, você pode levar a palavra de Deus a outras pessoas, seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, né? Muitos, às vezes, pessoas que trabalham em campos missionários ganham menos pessoa para Cristo do que aquele que se dedica a proclamar o evangelho no seio da sua família. Quando ele recebe a boa nova, ele proclama no seio da família, proclama no seio dos amigos e às vezes ganha muitas almas para Cristo, né? Isso é muito importante notar, porque a vocação ela é dada por Deus através do seu Santo Espírito, né? E uma coisa interessante quando Paulo fala em Efésios 1:1, que nós já citamos aqui, Paulo, ou 1 Coríntios 1:1 também, que é o nosso texto áureo, né? Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O que ele está querendo dizer isso? Vamos voltar um pouquinho, né? Aliás, vou deixar um pouquinho mais para frente, nós vamos meditar sobre isso, mas preste bem atenção, né? Ele não foi ordenado em Jerusalém. Ele, quando ele recebe aquela visão e depois passam os dias que ele recebe a visão de volta, que ele consegue receber a visão e partiu, então ele não foi para Jerusalém de novo, onde estavam os discípulos, apóstolos de Cristo, né? Digamos assim, os originais apóstolos de Cristo, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. Esses são os 3 mais destacados na Bíblia, né? Mas ele vai sim para outro lugar, né?
Nós vamos ver que ele foi lá para a Arábia, nós vamos ver daqui a pouquinho. E então, quando uma demonstração dessa escolha, né, que o apóstolo Paulo teve, foi quando Cristo fala para Ananias, né? Ananias, vai lá, atende esse camarada, porque esse camarada é um vaso escolhido para mim, né? Então, quando ele vai ao encontro de Saulo na rua chamada Direita, como já disse que dava até o detalhe dos endereços, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17, ele impôs as mãos sobre Saulo, e foi no momento em que Paulo foi cheio do Espírito Santo, significando que ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. O terceiro item desse tópico trata a vocação, mudou o rumo da vida de Saulo. Ele era um perseguidor, perseguia a igreja de Cristo, agora ele de perseguidor do seguidor, de personalidade obstinada como ele tinha, ele mesmo fala isso, né, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1, 9 e 1 e do 1 até o 6, né, se você olhar lá, você vai encontrar essa passagem. Deus chama Saulo e transforma aquele homem que era um perseguidor num seguidor, num divulgador, num proclamador da fé. Então a operação da graça salvadora na vida de Paulo foi muito forte. Ele passou a entender então que a graça de Deus se sobrepunha à lei. Ele era doutor da lei, ele sabia tudo da lei. Quando ele recebe a graça de Deus, ele percebe, então Jesus revela para ele a grande diferença que existia na maneira que ele pensava como legalista e a maneira como Deus o trata com a graça. Então houve uma mudança radical na sua vida. Foi Jesus que o confrontou, foi Jesus que surpreendeu e chamou pelo nome, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja bem que Jesus Cristo chama Saulo de Saulo, não de Paulo. Ele chama Saulo, Saulo, porque me persegue. Voltamos um pouquinho até no primeiro item para reforçar a nossa colocação que ali fizemos. Mas quando isso acontece, né, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. O terceiro tópico dessa nossa lição trata da vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Eu deixei para falar um pouquinho do deserto, não se lembra? Algumas palavras atrás, eu adiantei um pouquinho, mas segurei porque a vocação de aprendizado de Paulo no deserto está reservado aqui para esse terceiro tópico, né? O primeiro item fala a ida para o deserto. Paulo havia sido impactado com a visão de Cristo ali na estrada de Damasco, aquela luz gloriosa, uma voz muito forte falando com ele. Ele foi impactado, né? Mas era um homem obstinado, ele era um homem bastante, digamos, senhor de si, né? Talvez ele não fosse aquela pessoa que mudasse de opinião tão facilmente assim, muito embora o que ocorreu com ele foi algo sobrenatural, e quando algo sobrenatural acontece com o homem, o mais rude dos homens, o mais durão do ser humano, ele acaba se esmorecendo e se rendendo, né, ao sobrenatural. O sobrenatural, ele realmente é muito mais forte do que o natural. Então, Paulo, ele tomou um caminho que foi diferente. Talvez outro, né, que já conhecesse os apóstolos de Cristo, que ele já estava em Jerusalém, ele sabia quem eram os apóstolos de Cristo, porque já estava sendo divulgado, né? Ele consentiu na morte de Estevão, por exemplo, e ouviu a pregação que Estevão fez, né? Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, um pouquinho antes de ser apedrejado, ele fez uma pregação completa, trazendo desde o Velho Testamento, desde a lei de Moisés, mostrando todo o caminho que Deus preparou e culminou em Jesus Cristo. Ou seja, o desfecho de todo o plano de Deus para a salvação do homem não era a lei. A lei, como o próprio apóstolo Paulo determina mais tarde, ele fala lá aos Gálatas, ele fala que serviu como aio para atrair as pessoas a Cristo. A verdadeira razão, o verdadeiro plano, o ápice do plano de Deus foi exatamente a vinda de Cristo, né? Então, ele poderia ter voltado para Jerusalém e procurado os apóstolos, né? Para falar, olha, eu me regenerei e quero fazer parte desse círculo de vocês aí. Mas não.
Talvez se ele volta para os apóstolos, os apóstolos ainda estavam, como Pedro, por exemplo, né? Ele estava ainda muito influenciado pela lei de Moisés. E outra, ele era judeu também. Talvez essa atitude, se Paulo tivesse tomado, teria de alguma forma interferido na maneira como ele levou o evangelho lá para os outros lugares, principalmente para os gregos, né? Então o que ele faz? Ele toma o caminho das Arábias. Olha só, Damasco, a Bíblia é bem detalhista, né? A Bíblia fala que Damasco estava sob um domínio de um rei Aretas, né? Está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 17 e 18, e também 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32. Então, o que ele fez? Ele abandonou tudo aquilo e preferiu viver num lugar retirado. Foi lá para o deserto da Arábia, né? Lá habitavam uns grupos de nômade, né? E lá ele era totalmente desconhecido. Ninguém conhecia Saulo de Tarso lá na Arábia, né? Nós temos que entender que a Arábia, se você pegar o mapa mundi hoje, ela é um pouco diferente do que era na época de Paulo, né? Ela não tinha toda a extensão que tem hoje, até porque hoje é chamada de Arábia Saudita, né? Até esse nome Arábia Saudita, ela tem esse nome em função dela pertencer a uma família, ou seja, é um país que tem um dono, né? O dono da Arábia hoje é a família Saudi. Por isso que é chamada de Arábia Saudita. E naquela época não era Arábia Saudita, era só Arábia, né? E as extensões de terras também eram diferentes. Mas ele foi lá para o noroeste, vamos dizer assim, da Arábia, até porque quando ele veio de Damasco, né? Ele estava subindo de Jerusalém para Damasco, ele desceu de Damasco, passou por Jerusalém, poderia ter ficado em Jerusalém, não ficou, e foi direto para o sudoeste, que pegou então o noroeste da Arábia, ali bem no cantinho do mapa, no topo da Arábia, que atualmente é a Arábia Saudita, tá? Por que ele foi lá? Ele passou 3 anos lá nesse local, e o segundo item trata das lições do deserto. Ele precisava se aprofundar mais no conhecimento acerca de Jesus Cristo. Aí seria mais fácil ele ter ficado com os apóstolos, né? Mas ele não, ele foi para o deserto das Arábias, ficou 3 anos aproximadamente lá, né? Entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém, que está registrado lá em Gálatas capítulo 1, verso 17 a 18, quando ele retorna para Jerusalém, esse período serviu para Paulo reavaliar a sua vida. Ou seja, ele fez um exame introspectivo de aproximadamente 3 anos antes dele iniciar efetivamente o seu ministério de apóstolo, né? Então, é bastante interessante saber isso, porque no item 3 desse tópico principal, o último nosso, né? Ele trata de mais lições do deserto. Lá no deserto foi quando Paulo, então, passou a usar o nome de Saulo, melhor dizendo, passou a usar o nome romano de Paulo, né? Abandona o nome hebraico Saulo para usar o nome romano Paulo. E esse nome Paulo é o que ele ficou conhecido depois, né? Bom, ao tomar rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo, né, agora ele começou a utilizar esse nome Paulo, ele acabou se despindo, não literalmente, se despindo do seu orgulho, se despindo também de toda a sua filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Ele acabou se desvencilhando disso, ou seja, lá, orientado pelo Espírito de Deus, com certeza ele passou a meditar, porque como eu já disse para os irmãos em algumas aulas passadas, Paulo provavelmente, quase com certeza, ele deve ter acompanhado alguns passos de Jesus, ele era contemporâneo de Cristo, né? Cristo havia morrido fazia pouco tempo, quando Paulo teve a visão do Cristo ressurreto na estrada de Damasco. Cristo fazia pouco tempo que ele tinha passado por essa terra, né? Então ele era contemporâneo e com certeza ele conhecia muito dos ensinos de Cristo. Isso fez com que ele, então, passasse a meditar mais dessas palavras, e foi aos poucos deixando aquele conhecimento filosófico muito forte que ele tinha, que ele aprendeu também dos gregos, né? Ele era muito estudioso do grego, falava o grego fluentemente, e ele então, nesse deserto, ele aprendeu que a simplicidade é a chave que ia abrir a porta para pregar o evangelho e dominar as suas próprias paixões, né? Então, quando
ele aprendeu lá na imensidão do deserto que ela esmaga o poder do homem, aquela arrogância humana, né? Agora ele só pode depender de Deus. Ele aprendeu a depender de Deus lá no deserto. Meus queridos e amados irmãos, esta aula era para ter sido ministrada na semana passada, né? Mas estamos passando para você hoje. Espero que você tenha absorvido e nós vamos passar então a conclusão desta aula. Como eu sempre faço, eu leio na íntegra com algumas pequenas observações, né? A conclusão nos diz assim em nossa lição. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Deus chama a quem Ele quer. Nós não podemos, muitas vezes, achar que somos chamados para fazer um determinado trabalho quando existe alguma dúvida em nosso coração. Deus não é um Deus de dúvida, né? Nós já falamos isso no decorrer da lição. Bom, para isso ele usa experiências muitas vezes dolorosas, sabe, irmãos? Você vê, Paulo passou 3 anos no deserto, um homem que tinha uma vida social talvez bastante agitada, fosse um bem sucedido até financeiramente, porque aparentemente seu pai era rico para poder ter pago o seu estudo em Jerusalém, sendo ele lá da Cilícia, né? Ele poderia, com certeza, era uma pessoa que tinha um nível, um grau de vida bastante elevado. Né? Tinha um nível bastante elevado. Então ele precisou passar pelo deserto para que mudasse esse seu ritmo de vida. Né? E é preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Meus amados, que Deus possa abençoá-los grandemente e que essa aula possa servir para que você medite e aprenda mais. Não fique somente contente com aquilo que nós falamos aqui, mas procure estudar mais, pegue as referências bíblicas que aqui passamos e leia mais sobre esse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e uma próxima aula nos veremos, se Deus assim nos permitir.